Primeiramente, boa noite aos irmãos e às irmãs. Que Deus possa, em Jesus, nos abençoar nesta noite. Eu convido vocês a abrirem comigo a palavra de Deus em Gênesis, Gênesis 1, versos 27 e 20, até o 28, 27 e 28. Nós vamos hoje conversar, obviamente que de modo rápido e objetivo, em função do tempo, acerca de um tema que é extremamente oportuno, pertinente conversarmos, estudarmos, que é a necessidade de subscrevermos a ideologia de Gênesis e não a ideologia de gênero. Então, este é o tema, objeto da nossa conversa, do nosso estudo, a partir de então. E o texto base desta conversa, deste estudo, é o texto de Gênesis 1, versos 27 e 28. Precisamente o verso 27. Diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em outra tradução está macho e fêmea os criou. Aqui nós temos o que nós costumamos chamar de conceito binário de gênero. De início, portanto, a gente já deve entender que, de acordo com a linguagem de Deus, ou de Gênesis, só existem dois gêneros, macho e fêmea. E nós vamos, na medida em que formos conversando, entender as distinções que há entre a ideologia de Gênesis e a ideologia de gênero. Obviamente que nós somos convidados, somos conclamados a subscrevermos a ideologia de Gênesis. Ainda vamos, de modo rápido e objetivo, estudarmos ou ressaltarmos quais são as filosofias que pavimentam, que calçam, que fundamentam na história a ideologia de gênero. Com que intuito? O intuito de sabermos que nada surge do nada. Tudo tem uma razão de ser, nada surge do nada. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa de fato, de verdade, eu penso ser importante nós conversarmos com Deus mais uma vez. Deus Santo, Deus amado, nós te bendizemos, porque entendemos que todas as coisas acontecem de acordo com a sua santa e perfeita vontade. Nesta noite de sábado, estamos aqui reunidos em torno da santa e bendita palavra do Senhor, com o intuito de sermos informados acerca do que a mesma ensina, precisamente no que diz respeito a esta questão que tem a ver com a nossa identidade de gênero, tão questionada nos últimos anos. Deste modo, meu Deus, pedimos, em nome de Jesus, que Tu venhas fazer com que tenhamos cada vez mais disposição, entusiasmo
para estudarmos a palavra do Senhor com a finalidade de subscrevermos em um mundo tão controverso, tão apinhado de filosofias, de teses, de ideologias antagônicas ao que a palavra do Senhor ensina. Esse é o nosso desejo, meu Deus. Esse é o nosso desejo. Pedimos, portanto, que Tu venhas formar-nos, ensinar-nos e, acima de tudo, dar-nos capacidade para discernirmos o nosso tempo, a partir do que a palavra do Senhor nos ensina. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu disse há pouco que nós vamos estudar de modo rápido e objetivo acerca da necessidade de subscrevermos a ideologia de Gênesis e não a ideologia de gênero. Existem algumas razões, algumas implicações, mas antes de nós nos atermos a estas implicações, a essas razões, eu penso ser oportuno, à guisa de introdução, fazermos algumas considerações ou algumas observações acerca deste tema. E a primeira observação é acerca da distinção, prestem atenção, que nós precisamos entender que existe entre a ideologia de Gênesis e a ideologia de gênero, ok? Então, a primeira observação, à guisa de introdução, é: a ideologia de gênero é uma especulação filosófica que se restringe à subjetividade dos indivíduos, ou à psicologia dos indivíduos. Com isso, eu digo desde já que a ideologia de gênero não é científica. Ela é, como disse, uma especulação filosófica. Ela não é científica. Ela não tem respaldo majoritário na ciência. Uma especulação filosófica que se restringe à subjetividade dos indivíduos, à psicologia dos indivíduos. Isso porque a mesma ensina que quem define o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a condição psicológica da pessoa. Não são os fenótipos, não são os cromossomos, melhor dizendo, genótipo e fenótipo, cromossomo XY e XX, que definem o gênero em uma pessoa. Em síntese, trocando em miúdos, não é a condição biológica, o genótipo, cromossomo XY ou XX, XY, vocês sabem, homem, XX, mulher, genótipo, que define a identidade de gênero em uma pessoa. E muito menos o fenótipo, a anatomia. O que a gente vê, o que a gente nota em uma pessoa fisicamente falando. Mas a subjetividade da pessoa, é a cabeça da pessoa. Em outras palavras, é como a pessoa se vê, é como a pessoa se nota. Esta é a primeira observação que nós devemos fazer, que nós devemos considerar. A ideologia de gênero, volto a dizer, é uma especulação filosófica, não é científica, que se restringe à subjetividade dos indivíduos. Deste modo, segundo a mesma, quem deve definir o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a subjetividade da pessoa. É como a pessoa se vê, é como a pessoa se nota. Esta é uma das características da pós-modernidade. O que importa é o que a pessoa sente. O que importa é o que permeia a subjetividade dos indivíduos. O que importa é a interioridade das pessoas. Por isso nós vivemos em um tempo onde as emoções, sentimentos ou sentimentalismo são, ou é, o que é posto em primeiro lugar. Porque o que importa é a subjetividade, é a interioridade das pessoas. Assim sendo, com isso, a ideologia de gênero está dizendo o seguinte:
o corpo é uma coisa, o aspecto psicológico do corpo é outra coisa. O corpo está separado do seu aspecto psicológico, já que não é o corpo que define o gênero, mas o aspecto psicológico do corpo. Sustenta, portanto, os ideólogos de gênero. Deu para entender? A ideologia de gênero é uma especulação filosófica que se restringe à subjetividade dos indivíduos, com o intuito de dizer que quem deve definir o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a cabeça da pessoa, a subjetividade da pessoa. É como a pessoa se vê, é como a pessoa se nota. Esta é a primeira observação. A segunda observação: a ideologia de gênero subjuga o corpo à psicologia dos indivíduos. Notem, se é a condição psicológica ou subjetiva dos indivíduos que deve definir o gênero nos indivíduos, então o corpo deve atender os desejos, os apetites da subjetividade dos indivíduos, da psicologia dos indivíduos. Por esta razão que os transgêneros, que é uma nomenclatura de gênero, pode submeter o seu corpo à transformação, à metamorfose física. Nós temos, aqui no Brasil, inúmeros casos, o mais conhecido, talvez, o da Tammy Gretchen. Biologicamente, mulher. Mas como não é a condição biológica que define o gênero, mas a psicológica, e o corpo deve atender à subjetividade da pessoa, a mesma submeter o seu corpo às transformações. E vocês sabem disso. Então, o corpo se torna subserviente da subjetividade, da interioridade dos indivíduos. Deste modo, como disse, pessoas podem submeter os seus corpos às transformações, às mutilações. Então, a gente já viu até aqui duas observações. A primeira observação, como disse, vocês já sabem, é que a ideologia de gênero é uma especulação filosófica que se restringe à subjetividade dos indivíduos, ela não é científica. A segunda observação é que a ideologia de gênero subjuga o corpo à psicologia dos indivíduos. Eis a razão de tantas transformações, de tantas mutilações, das cirurgias transexualizadoras, que é a mudança da genitália, no caso dos homens, masculina para a genitália feminina. É a retirada do órgão biológico sexual masculino, substituindo-o, por meio de uma cirurgia, pela genitália feminina. Daí a razão de moças arrancarem os seios, rapazes extirparem parte dos seus corpos, precisamente a sua genitália. Porque o corpo deve ser subjugado à cabeça das pessoas, à subjetividade das pessoas. E aí a gente podia pontuar inúmeras coisas com relação a isto, mas a gente percebe, eu posso abrir um parêntese aqui, que isso está muito associado à filosofia helênica, grega, platônica, ao gnosticismo, que dizia que o corpo é uma espécie de prisão da alma. O corpo é mau, porque tudo que é material é mau. E nós devemos descartar. Então, esta é uma filosofia muito antiga. O que importa, então, é a subjetividade da pessoa, é a interioridade da pessoa e não o corpo dela. Ok? Então, o corpo pode ser submetido às transformações, às mudanças, como a gente vê hoje. Terceira observação. A ideologia de gênero distingue sexo de gênero com o escopo, com o propósito de delimitar a identidade de gênero à subjetividade dos indivíduos. Notem que, segundo a ideologia de gênero, sexo é uma coisa e gênero é outra coisa. Sexo tem a ver com a biologia, com a condição biológica. Gênero tem a ver com a condição psicológica, subjetiva. Então,
ela estabelece uma distinção entre sexo e gênero com esse intuito, com esse propósito, dizer que o sexo tem a ver, de fato, com a biologia. Mas o gênero não. O gênero tem a ver com a psicologia do indivíduo, com a cabeça do indivíduo, com a subjetividade do indivíduo. Então, quem define o gênero é a subjetividade, e não a biologia do indivíduo. Porque sexo é uma coisa e gênero é outra coisa. De acordo com a palavra de Deus, ou com a linguagem de Gênesis, a palavra de Deus, ambos os testamentos, majoritariamente, sexo e gênero são termos sinônimos. Não há distinção. Sexo e gênero são termos sinônimos. Gênesis 1, verso 27 e 28, parte inicial do verso 28, ressalta exatamente isto. Notem comigo que o verso 27 destaca que foi Deus quem fez o ser humano, macho e fêmea. Deus fez o ser humano, macho e fêmea. Verso 27. No verso 28, Deus diz ao macho e à fêmea: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, etc, etc, etc. Aqui nós temos um dos mandatos da criação, que é o mandato social. Então, Deus está dando uma ordem aqui ao homem e à mulher, ao macho e à fêmea. Multipliquem-se sobre a face da terra por meio da relação sexual. A partir do casamento, é uma observação que nós temos que fazer desde já. Sexo entre homem e mulher, a partir do casamento, porque a narrativa do capítulo 1 de Gênesis é a mesma narrativa do capítulo 2. Não há interrupção. É a mesma narrativa no texto original. O que acontece é que no capítulo 1, Deus está dizendo que foi o mesmo que fez o ser humano, macho e fêmea, eu sou o criador do homem e da mulher. E no capítulo 2, Deus está dizendo como fez ambos. O homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. Então, no capítulo 1, Deus afirma que é o criador de ambos. No capítulo 2, Deus diz como fez ambos. O verso 28, de acordo com a narrativa, que em português está aí, matematicamente falando, a partir do número do capítulo 2, a gente vê aí a explicação para se atender o verso 28 do capítulo 1. É a partir do casamento. Fecha, parêntese ou observação feita. Então vejam que Deus diz aqui no verso 27 que fez o ser humano, macho e fêmea. Agora vejam que Deus diz ao macho e à fêmea: sede fecundos, multiplicai-vos. Por que Deus diz ao macho e à fêmea: sede fecundos, multiplicai-vos? Porque o macho tem testículos que produzem espermatozoides, e a fêmea tem útero e tem ovário, sexos opostos. Só macho e fêmea podem atender o mandato social. Só macho e fêmea podem atender o verso 28 de Gênesis 1. Então, de acordo com os versos 27 e 28 de Gênesis 1, quem define o gênero, porque Deus chama a quem tem ovário e útero de fêmea, e a quem tem espermatozoide, testículo que produz espermatozoide de macho. Então Deus, a partir da biologia, estabelece a identidade de gênero, tendo em vista ambos os seres humanos, macho e fêmea. Vocês estão entendendo? Portanto, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, podemos ressaltar, quem define o gênero em uma pessoa não é a subjetividade da pessoa, não é a cabeça da pessoa.
mas a biologia da pessoa. É o que a pessoa é biologicamente. É o que a pessoa é anatomicamente. No que diz respeito ao fenótipo e ao genótipo. E não a cabeça, e não a subjetividade da pessoa. Óbvio que nós não podemos, de modo nenhum, entregarmos a definição, tendo em vista o que as pessoas são, delas mesmas, a elas mesmas. Já que, a partir de Gênesis 3, nós temos a narrativa que explicita o relato histórico da queda de Adão. A partir da queda de Adão, que ocorreu, vocês sabem que a partir do século XIX e século XX, algumas teologias protestantes tentaram dizer que Gênesis de 1 a 11 não existiu. Precisamente do capítulo 1 ao capítulo 3, e algumas partes que vão do capítulo 3 ao capítulo 11, são lendas, fábulas. Schleiermacher foi um homem, pai da teologia liberal do século XIX, que sustentou isto. Karl Barth, pai da teologia neo-ortodoxa do século XX, foi outro que sustentou isto. Francis Schaeffer, na metade do século XX, Francis Schaeffer foi um teólogo que viveu na América do Norte, fez questão de ressaltar que nós precisamos entender que Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, tem a ver com o que, de fato, aconteceu. Daí a razão de Schaeffer ter escrito um pequeno livreto chamado Gênesis no Espaço-Tempo. Em 1956, Schaeffer, com o intuito de exortar Barth, disse que Barth deveria repensar algumas coisas acerca da sua teologia. Então, nós temos que entender que a base, precisamente, no que diz respeito à sexualidade humana, que nós devemos ter, tem a ver com os primeiros capítulos de Gênesis. Tendo em vista que nós vivemos num contexto hoje onde há ideologias ou filosofias como a ideologia de gênero, que estabelece o que a palavra de Deus não estabelece com relação a esta questão de quem deve definir o gênero em uma pessoa. Nós não podemos, de acordo com a palavra de Deus, entender que um ser totalmente depravado, descendente de Adão, de coração corrupto, pode definir o curso da sua vida a partir de si mesmo, dizer a si mesmo o que deve ser na vida, a partir do seu entendimento, a partir da sua cabeça, a partir da sua perspectiva, a partir da sua cosmovisão, alicerçada a sua subjetividade, porque o homem, descendente de Adão, em Adão, é totalmente depravado, está morto e tende a abraçar o que é incompatível com a palavra de Deus, como nós constatamos, como nós percebemos, desde que o homem passou a existir, a partir precisamente da queda de Adão, homicídios dos mais variados. Notem que os primeiros capítulos de Gênesis apresentam um homem desenvolvendo uma sexualidade promíscua. Uma das razões do dilúvio foi essa sexualidade promíscua, esse envolvimento sexual reprovável de acordo com a vontade de Deus. Então, notem, irmãos e irmãs, que nós temos que nos ater ao que a palavra de Deus, precisamente ao que o Gênesis nos ensina, e não ao que as filosofias da atualidade pós-modernas ensinam. A ideologia de gênero é hoje, no que diz respeito à sexualidade, essa questão da identidade de gênero, talvez a filosofia mais aceita, mais vista como correta. Mas nós temos, enquanto servos e servas de Deus, que nos posicionar, obviamente, que nos posicionar de acordo com o que Jesus nos ensina, com amor, com cuidado, e dizermos, portanto, que nós estamos vivendo de acordo com a ideologia de Gênesis e não de acordo com a ideologia de gênero. Nós subscrevemos a ideologia de Gênesis. Surge aqui uma pergunta, tendo em vista as observações que acabamos de fazer.
Mas o que significa subscrevermos a ideologia de Gênesis e não a de gênero na atualidade? O que significa? O que significa? O que nós podemos entender com relação a isto? O que significa isto? Eu vou apresentar a vocês algumas questões. A primeira, eu já apresentei a vocês, eu já ressaltei, que, de acordo com a linguagem de Gênesis, com os primeiros capítulos de Gênesis, quem define o gênero em uma pessoa é a condição biológica dela, e não a subjetividade que envolve mas a condição biológica, é a anatomia. Então, esta é a primeira ponderação que nós devemos fazer. Notem que também a ciência, de norte a sul, portanto, de modo majoritário, vai caminhar de acordo com o entendimento da palavra de Deus, de Gênesis. Quando a ciência diz, e os médicos reproduzem isto quase que o tempo todo, quando vão fazer ultrassom de uma pessoa, e quando uma pessoa nasce, quando o médico vai fazer um ultrassom em uma gestante, o médico diz, a mesma é homem ou mulher. Com base em quê? Com base na genitália, com base na biologia, com base na anatomia. Quando uma pessoa nasce, a mesma coisa, é homem ou mulher. Com base em quê? Na anatomia, na biologia, e não na subjetividade. A Judith Butler, talvez a maior patrona intelectual da ideologia de gênero na atualidade, norte-americana, chegou a dizer, tendo em vista o que eu disse há pouco, que os médicos deviam ser proibidos de dizerem o que dizem no momento do ultrassom e no momento em que uma pessoa nasce. Isso porque, segundo a mesma, não é a condição biológica que define o gênero em uma pessoa, mas a condição subjetiva, psicológica. Eis a razão da mesma dizer que o médico deve ser proibido de dizer o que diz no momento do ultrassom e no momento em que uma pessoa nasce. Então, esta é a primeira coisa que nós devemos entender com relação ao que significa subscrevermos a ideologia de Gênesis e não a ideologia de gênero. A segunda coisa é que o conceito binário de gênero é o que encontramos no princípio. Ou seja, que só existem dois gêneros. Só existem dois. Vocês sabem que a ideologia de gênero sustenta que existem mais de dois. A Comissão de Direitos Humanos de Nova York disse, em um momento, que existem mais de 31 nomenclaturas de gênero. Algumas vocês já devem conhecer, como transgênero, travestismo, transexual e tantas outras. Aqui cabe uma nota explicativa com relação a o que é gênero e orientação sexual, porque são duas coisas distintas. Gênero tem a ver com, segundo a ideologia de gênero, a identidade da pessoa, socialmente. É como a pessoa se identifica socialmente. É como ela se vê socialmente. É o papel social que a pessoa desenvolve. Então, se a pessoa se vê, porque é a subjetividade que define, sendo biologicamente um homem, de acordo com o que a gente entende, não sendo homem, subjetivamente, psicologicamente, mas sendo mulher, esta pessoa pode se apresentar socialmente como sendo mulher. E, como disse, naquelas observações iniciais, submeter o seu corpo às transformações, como fazem os travestis, os transexuais, etc, etc, etc. Então, o gênero tem a ver com a identidade da pessoa, é como a pessoa se apresenta. Orientação sexual tem a ver com a relação sexual que a pessoa passa a desenvolver com outra pessoa. Então, gênero é uma coisa, orientação sexual é outra coisa.
para a ideologia de gênero e para a palavra de Deus também, para a ideologia de Gênesis também. Gênero para a palavra de Deus, para a ideologia de Gênesis, macho e fêmea. Quem define? A condição biológica. Macho e fêmea. Orientação sexual, só uma. Heterossexual. Para a ideologia de gênero, existem mais de 2 gêneros, de 2 identidades de gênero. E existem mais de uma orientação sexual. Pansexual, homossexual, bissexual, etc, etc, etc. Ambas, de acordo com a ideologia de gênero, isto é, identidade de gênero e orientação sexual, tem a ver com a subjetividade da pessoa, com o desejo da pessoa, com a cabeça da pessoa. De acordo com a ideologia de Gênesis, não. É de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Não é de acordo com o seu desejo. Não é de acordo com a sua vontade. Eu desejo hoje, sendo homem, me envolver com outro homem, tendo em vista a orientação sexual. De acordo com a palavra de Deus, é pecado. Só existe uma orientação sexual, a heterossexual. De acordo com a palavra de Deus. E só existem 2 gêneros, macho e fêmea. E, de acordo com a palavra de Deus, gênero é definido pela condição biológica e a orientação sexual que nós devemos desenvolver é a heterossexual. Portanto, se há desejo, no que diz respeito à orientação sexual, que é incompatível com a heterossexualidade, tendo em vista sendo você servo ou serva de Deus, você deve matar esse desejo em você. Você deve sacrificar, suicidar, esfaquear, esmurrar esse desejo em você. De acordo com Romanos 8, verso 13. Mortificar os feitos do corpo. Portanto, não há espaço aqui, de acordo com a palavra de Deus, para nós vivermos, no que diz respeito à nossa sexualidade, de acordo com a nossa subjetividade. Tendo em vista o que eu disse há pouco, que o homem Adão caiu. O homem tornou-se totalmente depravado. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Romanos 5, 12. Salmo 51, verso 5. E tantos outros textos. Efésios capítulo 2. Então, seguir os nossos desejos, as nossas inclinações, a nossa carne, dando vazão, fazendo com que isso se redunde, se desdobre em comportamento, é crucificar Jesus. É estar matando, metaforicamente, a Jesus, porque foram os nossos pecados que crucificaram Jesus na cruz, que mataram Jesus. E se você o ama, obviamente que você vai fazer de tudo para que você tenha uma vida de acordo, compatível com o Evangelho de Jesus. Então, a segunda coisa que significa subscrevermos a ideologia de Gênesis é: só existem 2 gêneros, macho e fêmea. Passou disso, tem a ver com a depravação humana, com a necessidade do homem de se autoafirmar, de buscar significado, razão de ser na existência. Tudo isso tem a ver, vocês sabem, com a saudade de Deus que permeia o homem sem Jesus. Porque, diz Schaeffer, em uma das suas obras, que a maior crise que a humanidade vive é a crise de identidade. Então, todas essas buscas têm a ver com essa crise existencial, com essa necessidade de obter sentido, razão de ser na existência. E aí todas essas ideologias aversas, subversivas à palavra de Deus, são agarradas, são abraçadas. Só existe também uma orientação sexual. Dito isto, nós podemos entender, em terceiro lugar, que subscrevermos a ideologia de Gênesis significa que a condição física de homem e mulher, oriunda do nascimento, da gestação, não pode ser subjugada aos caprichos de uma psicologia caída. Não pode. Porque se for, bizarrices vão ser feitas no corpo. E a gente vê
exatamente hoje, no que diz respeito a algumas pessoas que submetem o corpo à subjetividade, bizarrices físicas. Vocês sabem disso. Então, de acordo com a ideologia de Gênesis, nós não podemos, de modo nenhum, meus irmãos, submeter o nosso corpo aos caprichos de uma psicologia caída, de uma natureza caída, adâmica, depravada, corrupta. Você pega seu corpo, sendo servo e serva de Deus, e apresenta-o ao serviço de Deus, e não ao serviço dos seus caprichos, dos seus desejos escusos. O homem ímpio, sem Deus, submete o seu corpo aos seus desejos. Quando passa a viver em bordéis, nas cracolândias da existência, se sujeitando aos vícios dos mais variados, a uma sexualidade promíscua. Vocês sabem que a partir dos anos 60, 1960, precisamente em 1966, aconteceu a Revolução Sexual. A América do Norte e o Ocidente curvados ao ideal de vida oriundo desta revolução, que dizia que o sexo devia ser praticado de formas distintas e variadas, e foi a época em que o índice de doenças sexualmente transmissíveis subiu meteoricamente. Nós temos inúmeros casos, a partir do século XX, metade do século XX, por que não dizer final do século XIX, envolvendo intelectuais que propuseram filosofias subversivas, antagônicas à ideologia de Gênesis, como Nietzsche, que morreu de sífilis, que vivia em bordéis, como Michel Foucault, pai do pós-estruturalismo, que morreu de AIDS, e tantos outros, rendidos a esta filosofia de que o que importa é atender os desejos do coração, o que importa é atender a subjetividade, as inclinações da carne. É o que a gente vê hoje, é o sentimento, é o amor que define, que determina a vida comportamental de muita gente. Se eu estou amando, se eu estou sentindo que eu estou amando, esse amor poético que se restringe ao esfriamento na zona estomacal, eu posso fazer com o meu corpo o que eu bem entender. Se eu estou com a vontade de dormir com duas moças hoje, eu vou dormir, ou com dois rapazes hoje, eu vou dormir, ou com um animal, que é a bestialidade, sexualmente falando, eu vou fazer, porque eu vou submeter meu corpo aos meus caprichos, à minha subjetividade. Essa é a mentalidade do homem ímpio, do homem caído, pecador, sem Deus, sem Jesus Cristo, que não encontrou ainda sentido para a sua existência, má existência. Então, nós não podemos, de modo nenhum, submeter o nosso corpo à psicologia nossa caída. E aqui nós temos que, desde já, desconsiderar o que o Tomás de Aquino, na Idade Média, ensinou, quando mesmo disse que o intelecto humano não foi afetado pelo pecado de Adão. Nós sabemos, a partir, precisamente, de 1618 a 1619, em Dort, que todas as faculdades humanas foram afetadas pelo pecado. É um dos 5 pontos do calvinismo. Vocês sabem disso? Então, nós não podemos, de modo nenhum, submetermos, irmãos, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa subjetividade, nós ainda mais, porque conhecemos a verdade. Nós subscrevemos a ideologia de Gênesis, submetemos o nosso corpo a uma esposa só, a um esposo só, nos guardarmos, no caso de quem não casou ainda, para o casamento. É restringirmos, é extirparmos de nós todo o desejo, tudo aquilo que é incompatível com o que a palavra de Deus ensina. Então, em terceiro lugar, subscrevermos a ideologia de Gênesis significa que a condição física de homem e mulher, oriunda do nascimento, da gestação, o fenótipo, não pode ser subjugada aos caprichos de uma psicologia caída. Eu desejo me tornar mulher a partir de hoje. Eu tenho fenótipo, anatomia de homem. Então, eu vou submeter o meu fenótipo, a minha anatomia, o meu corpo,
ao meu desejo. Vou tomar hormônio, vou colocar silicone, vou submeter a minha genitália à cirurgia transexualizadora, extirpando-a. A subjetividade do homem é depravada, é caída, é de porco. Saiu dos limites da pocilga, tendo um jardim diante de si, todo perfumado, uma fossa de lama, vai, com certeza, por conta da sua natureza de porco, na direção da fossa e não do jardim. Nossa natureza é caída, é corrupta. Em Cristo nós tivemos, segundo o apóstolo Paulo, nós passamos até a condição de negarmos, mas o homem, de negarmos esses desejos, essas paixões. Romanos 7 é o texto que destaca isto cirurgicamente, não é? Nós devemos impedir, no capítulo 8, o apóstolo Paulo usa exatamente isso, impedir a natureza carnal, caída, ser majoritária, tendo em vista a nossa vida comportamental. Quarto, em quarto lugar, subscrevemos a ideologia de Gênesis significa que só homem e mulher são portadores de órgãos que atendem ao mandato social. Eu disse na introdução que só homem e mulher podem atender o mandato social, podem procriar. Homem com homem não pode, mulher com mulher não pode. Então, nós já podemos dizer o seguinte: relação homossexual, sexualmente falando, é inatural, indevida. E, quando a mesma é sugestionada ou tida como correta, é o mesmo que estarmos dizendo, estamos colocando a humanidade em risco de extinção. Porque homem com homem não tem condições de atender o mandato social, de procriar, de multiplicar a espécie humana. Mulher com mulher, muito menos. Por esta razão que a palavra de Deus em ambos os testamentos, precisamente no Novo Testamento, Romanos 1, a partir do verso 26, vai dizer que a relação homossexual é inatural, contrária à natureza, porque homem foi feito para se relacionar com mulher, e mulher foi feita para se relacionar com homem. Macho com fêmea. Órgãos sexuais, reprodutores, distintos, pertinentes aos sexos opostos. Homem com homem não pode, mulher com mulher também não pode. Daí a razão de nós entendermos que nós não podemos ver esse comportamento no que diz respeito à sexualidade humana, como a homossexualidade, como sendo uma coisa normal. Eu não estou dizendo que nós devemos nos insurgir com paus e pedras, não é isso. Eu só estou dizendo que nós não podemos ver isto como uma coisa normal, uma coisa natural. A intenção do movimento LGBTQI+, é esta, é fazer com que isto se torne normal, a ponto de ser aceitável. É o que a Judith Butler chama de homonormatividade. Segundo a Judith Butler, a heterossexualidade é aceita porque, desde que o homem é homem, se foi ensinado só a orientação sexual heterossexual. Então, houve uma heteronormatividade, tem a ver com a cultura, com o processo de socialização, com a cultura que foi desenvolvida com relação à sexualidade, à orientação sexual. Mas a gente sabe que não. Desde o princípio, Deus diz ao homem e à mulher, se envolva aos opostos. Relação sexual heterossexual, opostos se relacionando, com o propósito de atender o mandato social. Então, não tem a ver com o que é cultural,
como sustenta a ideologia de gênero, tem a ver com o que Deus determinou, tem a ver com o que a natureza pede aos machos e às fêmeas, irracionais e racionais. Porque a mesma depende de todas as espécies para continuar subsistindo. É uma cadeia. Macho e fêmea devem se envolver no reino animal, racional e irracional, para que as espécies que mantêm o equilíbrio natural das coisas continuem existindo. Então, a gente percebe nitidamente que a palavra de Deus descarta isso. Você sabe que o texto lá de Romanos 1, verso 26 em diante, vai dizer que é uma paixão infame e um comportamento inatural, incompatível com a natureza, com o ser macho e fêmea. O Tribunal de Estrasburgo, se não me engano, por meio dos seus 11 magistrados, tendo em vista a necessidade de votar se a homossexualidade devia ser vista como uma coisa normal ou não, votou que devia ser vista como uma coisa não normal, tendo em vista o princípio da natureza, que homem com homem não atende ao chamado da procriação. Então, uma coisa também que eu acho importante a gente destacar é que Romanos 1, verso 26 em diante, não tem a ver com a homossexualidade que se restringe à corte romana. Existe um pastor muito conhecido, muito famoso, no YouTube, dizendo isto. E nós não podemos usar Romanos 1, a partir do verso 26, com a finalidade de combatermos a homossexualidade, porque Romanos 1, do versículo 26 em diante, tem a ver com a homossexualidade que se restringe à corte romana. O apóstolo Paulo está combatendo a homossexualidade que se restringia aos Césares. Não, óbvio que não. Isso está explícito no texto, porque o apóstolo Paulo remonta ao princípio. Ele usa o Gênesis, o que está na cabeça do apóstolo Paulo em Romanos 1, é o Gênesis, de 1 a 3. A criação de macho e fêmea, o mandato social e a queda de Adão. Daí as expressões, paixões infames, torpes, inatural. Quarto e último lugar, tendo em vista os significados do que nós devemos entender ser necessário subscrevermos a ideologia de Gênesis e não a de gênero. Quinto, que a relação sexual heterossexual é resultado de um mandato espiritual e não de uma construção social. Eu disse aqui, eu só não disse que é resultado do mandato espiritual. É resultado da ordem de Deus, da palavra de Deus. O mandato espiritual tem a ver com a palavra de Deus, com a ordem de Deus. Então, nós temos que obedecer o mandato espiritual, tendo em vista a nossa vida comportamental, a nossa sexualidade, e não a cultura, e não as filosofias do momento, que estão na moda, mas o mandato espiritual, que continua vigente, que é atual, que é a ordem para vivermos de acordo com a palavra de Deus. O que determina o que devemos viver ou não na vida, ou como devemos viver ou não na vida, melhor dizendo, é a palavra de Deus. A ética que subscrevemos, a moralidade que subscrevemos, é a que tem a ver com o que a palavra de Deus ensina, oriunda da santa e bendita palavra de Deus. A minha vida e a sua vida deve estar rendida ao mandato espiritual, a palavra de Deus. Porque mandato espiritual significa isso, obedecermos a palavra de Deus. E não os discursos filosóficos dos parlamentos, das academias, da mídia televisiva, das dramaturgias ou das teledramaturgias.
que fazem de tudo para dizer: é normal homem se envolver com homem, é normal mulher se envolver com mulher. A turma teen está sendo bombardeada quase que o tempo todo por meio das teledramaturgias. Séries e mais séries voltadas a essa turma teen, adolescente, jovem, que tem como propósito dizer que a relação homossexual entre os adolescentes deve ser vista como certa, como correta. A Netflix está cheia de séries que defende a homossexualidade, que defende a ideologia de gênero. A televisão brasileira, de uns anos para cá, tendo em vista o seu maior canal, tem defendido isso também. Eu vou chegar lá. Tem determinado isto. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, entender estas coisas de início, que nós devemos viver de acordo com a ideologia de Gênesis, de acordo com a palavra de Deus. A norma que normatiza o que é ético ou o que não é ético na vida não é a minha subjetividade, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus. Rapidamente nós vamos ver, tendo-nos já visto estas questões, o que calça filosoficamente a ideologia de gênero na história. Qual é a base desse discurso filosófico? Qual é a base desta especulação filosófica chamada ideologia de gênero? Tendo em vista o processo intelectual, filosófico, no mundo acadêmico, a partir precisamente do final do século XVIII, no meu entendimento, existem duas filosofias que calçam, que são como seivas, energias, que impulsionam, que dinamizam todas as filosofias subversivas, talvez a mais principal da atualidade, ou na atualidade, a ideologia de gênero. Quais são essas filosofias? Quais são essas ideias? Duas, como disse. A primeira, o marxismo. E talvez vocês estejam se perguntando, mas por que o marxismo? O que o marxismo tem a ver com a ideologia de gênero? Eu digo já. Karl Marx, alguns anos antes de morrer, 5 anos antes de morrer, Karl Marx morre em 1883, passou a entender que a família tradicional, dentre muitas outras coisas, é também um dos meios de manutenção, de sustentação do sistema econômico capitalista no Ocidente. A má distribuição da propriedade privada e, entre outras, talvez a mais principal, a família tradicional, formada por um pai, uma mãe e a sua prole. Isso no final da vida. A partir deste entendimento, Marx começou a rabiscar algumas coisas, destacando isto. Engels, seu amigo íntimo, em 1884, apresenta ao Ocidente uma tese chamada A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, tendo em vista o que Marx havia percebido acerca da família tradicional no final da sua vida. A tese de que a família tradicional é uma instituição perversa. Isto porque, segundo Marx, e por conseguinte Engels e os marxistas, a posteriori, a mesma é um dos meios de sustentação do sistema econômico capitalista no Ocidente. Então,
sendo o sistema econômico capitalista inimigo do socialismo científico, vocês sabem que foi Karl Marx que criou o socialismo científico, diferenciando do socialismo utópico, que nasce, se não me engano, lá a partir do final do século XII. O socialismo científico, portanto, encabeçado por Marx, uma forma ou uma proposta de governo, desde sempre, foi e é inimigo ferrenho do sistema econômico capitalista. Se a família tradicional ajuda o sistema econômico capitalista a se desenvolver, sendo o sistema econômico capitalista inimigo do socialismo científico marxista, a mesma é uma inimiga. É uma inimiga. Daí a razão de Engels começar a dizer que esse padrão de família que começou a tomar conta do Ocidente, precisamente a partir do fim do século XVIII e início do século XIX, que é formado por um pai, uma mãe e sua prole, nas civilizações antigas não existia. E Engels diz isto nesta obra, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, publicada em 1884, a partir de uma suposta pesquisa feita por um jurista norte-americano chamado Morgan, publicada em 1877. A Sociedade Antiga, onde Morgan diz que nas civilizações antigas não existia esse formato tradicional, convencional de família que o Ocidente passou a entender como majoritário, como certo, isso de acordo com a linguagem marxista. Por isso, segundo Morgan, nós não devemos, reproduz Engels, entender que relação sexual entre mãe e filho deve ser visto como uma coisa incorreta. Um incesto. Engels defende abertamente, explicitamente o incesto nessa obra. Ele diz que o incesto nas civilizações antigas era uma coisa natural, normal. Uma mulher, por exemplo, podia ter mais de um esposo, o que ele chama de poliandria. Um homem podia ter mais de uma esposa, poligamia. Então, esse negócio de que uma mulher tem que casar com um homem e um homem tem que casar com uma mulher e ambos devem viver fiéis um ao outro a partir do casamento, desenvolvendo a sua sexualidade no casamento, etc., etc., e ter filhos ali dentro do casamento, é um discurso oriundo de uma necessidade do homem macho, burguês, detentor do capital, com a finalidade de manter no Ocidente o sistema econômico capitalista. Em síntese, essa visão toda fez com que o marxismo entendesse que a família tradicional é uma instituição perversa e ela devia ser desconstruída. Ela devia ser desestruturada. Então, tudo que fosse viável para que os mesmos conseguissem desestruturar a família tradicional, eles iam abraçar, iam pegar para si e usar como arma contra a família tradicional. Dentre muitas armas, a principal, a homossexualidade. Como também sexo antes do casamento. Como também sexo promíscuo. A gente vê isto com o Herbert Marcuse, um dos intelectuais da escola de Frankfurt, a partir de 1926, na Alemanha, onde o Herbert Marcuse, marxista, levando adiante o ideal marxista de que a família tradicional é uma instituição perversa e devia ser desconstruída, pega a visão da psicanálise freudiana e une-a ao marxismo e desenvolve uma filosofia, a partir do entendimento da psicanálise freudiana e do marxismo, voltada à sexualidade. Um dos pontos chaves de Herbert Marcuse com relação à sexualidade, com base no que Freud havia entendido, é de que o homem ocidental vivia em guerra, agitado e nervoso, porque fazia pouco sexo. Se o homem ocidental desejasse viver mais em paz, ele devia fazer mais sexo. Foi o Herbert Marcuse, esse marxista, que influenciou a revolução sexual dos anos 60, onde o discurso se restringia a sexo, drogas
e rock and roll. A gente tem o Woodstock, um festival de rock, onde relações sexuais as mais variadas e o uso exagerado de entorpecentes foi visto. Tudo isso advém de uma filosofia, de um entendimento, de uma percepção. Por isso que eu costumo dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que ideias definem comportamentos. Filosofias, teses, ideias definem comportamentos. Começa nas universidades, começa nas academias, começa nas faculdades, nos centros convencionais educacionais. E saem tomando conta do senso comum, e a partir daí começam a definir comportamentos. Nietzsche dizia, a título de exemplo, que o que não nos mata nos faz crescer. Isso se tornou um adágio popular, o que não mata engorda. Notem que filosofias definem comportamentos, visões de vida. E essa turma percebeu isto precisamente porque Marx, o pai do marxismo, do socialismo científico, entendeu que a família é uma instituição perversa, porque ela é um dos meios de sustentação do sistema econômico capitalista no Ocidente. A esquerda intelectual abraçou esse discurso desde então, e tudo que tem a ver com o que pode desconstruir a família tradicional e o cristianismo, a moral judaico-cristã, deve ser usado. A homossexualidade, a ideologia de gênero e tudo que tem a ver com a vida subversiva, anárquica, comportamentalmente falando. Então vejam que nada surge do nada, que tudo possui um calço, tudo possui uma pavimentação, tudo possui uma seiva intelectual, filosófica que impulsiona e que define comportamentos. Tudo começa com o marxismo, com essa percepção de que a família tradicional é uma instituição perversa e, por conseguinte, que o cristianismo, a religião, é o ópio do povo, entorpece, obscura o entendimento. Karl Marx chegou a dizer que a religião não faz bem, faz mal. E isto, no entendimento de Marx, se restringia ao cristianismo. Tanto é que a gente vai perceber isso nos escritos de Gramsci, os cadernos do cárcere, escritos a partir de 1926, quando mesmo é trancafiado na prisão por Mussolini. Mussolini dá tempo para o homem pensar. O seguinte: Marx estava errado quanto ao modo de implantação do socialismo científico ou do comunismo no Ocidente. Porque você sabe que Karl Marx entendia que o socialismo científico ou o comunismo ia ser implantado no Ocidente por meio de uma revolução armada. Segundo Marx, em um momento, no Ocidente, haveria de existir uma guerra entre trabalhadores e seus patrões, o que Marx chamou de conflito pan-europeu. Então, em algum momento, segundo o marxismo, a partir do entendimento de Marx, essa guerra ia acontecer. De fato, aconteceu. A partir de 1914, a Primeira Guerra Mundial, só que não como Marx havia dito, porque trabalhadores e patrões estavam lutando do mesmo lado, em prol do mesmo ideal. Então, Karl Marx, que já estava morto, segundo os marxistas, havia errado, principalmente o Gramsci, porque Gramsci vai dizer isso: Marx estava errado quanto ao meio de implantação do socialismo científico ou do comunismo no Ocidente. Mas ainda restava uma luz no fim do túnel quanto a isso, porque, paralelamente à Primeira Guerra Mundial, estava acontecendo a Revolução Russa, que foi de 1917 a 1920. Em 1922, o Lenin assume, toma o poder, morre em 1924, o Stalin assume, vem a Segunda Guerra Mundial, o Stalin se une com os Estados Unidos para derrotar contra Hitler, contra o nazismo. Então, mais uma vez, se constata que o que Marx havia previsto com relação a essa guerra entre trabalhadores e patrões, como meio de implantação do comunismo no Ocidente, não vingaria por conta das duas guerras mundiais. Então, Gramsci chegou à seguinte conclusão: não é por meio de uma revolução armada, é por meio de uma revolução intelectual. Tendo em vista tudo que já havia sido ensinado por Marx
e por Engels com relação ao cristianismo e à família tradicional. A partir daí, o Gramsci confecciona, como disse, os cadernos do cárcere, a partir de 1926, se não me engano, que são estratégias de como se implantar o comunismo no Ocidente, porque eles entendiam, especialmente o Gramsci, que existiam ideias já encarnadas no Ocidente que impediam o avanço do socialismo científico. Dentre algumas ideias, uma principal, o cristianismo. Então, o cristianismo devia ser destruído, a família tradicional devia ser destruída. E como que a gente ia fazer isso? Não é por meio de uma revolução armada, disse Gramsci, é por meio de uma revolução intelectual. Então, nós vamos usar discursos dos mais variados, a partir dos centros acadêmicos, a partir das universidades, a partir dos centros formais, educacionais, com o intuito, com o escopo de desconstruirmos o cristianismo e a família tradicional, os padrões comportamentais oriundos da mentalidade ou da cosmovisão judaico-cristã. E foi isso que Gramsci fez. Dentre tantos estratagemas, eu apresento a vocês dois. Transformar as igrejas em teatros. As instituições religiosas em teatros, em centros educacionais. É o que a gente vê hoje. Nos países berços da reforma protestante do século XVI. França, Inglaterra, de John Wesley, que foi abençoada com avivamento a partir de 1739, quando Deus usou John Wesley de modo poderoso. Hoje, com o advento de todas essas filosofias, que nascem precisamente a partir de 1789, com o advento da Revolução Francesa, começa a fechar as suas igrejas, as suas catedrais, onde as mesmas hoje são teatros, comércios. Notem, irmãos, que o que Gramsci havia sonhado, desenhado a partir do entendimento de Marx, do marxismo, começa a ter êxito, começa a ter espaço, começa a ser pragmático. A segunda coisa é transformar os heróis em bandidos. Padres, pastores, gente que é vista como herói, como boazinha, nós vamos transformar em bandido. E os bandidos em heróis. Nós temos aí o caso que se restringe aos direitos humanos, aqui no Brasil, do Champinha, um marginal que matou 2 adolescentes brutalmente, e uma das deputadas, se não me engano, a Maria do Rosário, defendendo, a partir do entendimento dos direitos humanos. Eu ouso dizer que tem a ver com essa percepção de transformar os bandidos em heróis, com o entendimento marxista, de subverter as coisas. Notem que, a partir do marxismo, nasce inúmeras filosofias com esse intuito, com esse propósito. O feminismo é a segunda ideia. Primeiro o marxismo, depois o feminismo. O feminismo vai, a partir do marxismo, desenvolver a mesma pegada, o mesmo entendimento. Vocês sabem que o movimento feminista surge no início da década de 50 com as sufragistas, moças, mulheres, gritando pelo direito ao voto, pelo direito à entrada em uma faculdade, em uma universidade. Tudo certo. Estou a favor. Daí vem o nome as sufragistas, de sufrágio, voto. Mas a partir da publicação de uma obra de Simone de Beauvoir, em 1949, e do alcance que esta obra, publicada por Simone de Beauvoir, começa a ter no Ocidente, o movimento feminista muda de rumo. Se torna um movimento filosófico, intelectual, e deixa de ser sindical. A esquerda nunca foi sindical, a esquerda sempre foi intelectual. Com a popularização do discurso marxista, a esquerda, em muitos contextos no mundo, se tornou também sindical. Mas o que sustenta a esquerda sindical é a esquerda intelectual, é o marxismo, principalmente o cultural. Então, o feminismo se desenvolve a partir do marxismo. Quem encabeça o feminismo?
tendo em vista o ideal marxista, Simone de Beauvoir, esposa do pai do existencialismo filosófico, Jean-Paul Sartre, que tinha uma vida sexualmente promíscua, bissexual, casada com esse homem chamado Jean-Paul Sartre de maneira torta, porque vivia numa casa e o Sartre vivia em outra, se envolvia com homem e com mulher. A Simone de Beauvoir começa a destacar o que o marxismo havia destacado acerca dos gêneros, porque foi o marxismo que começou a questionar o papel do homem e da mulher no Ocidente. O marxismo começou a dizer o seguinte: vocês moças, vocês fêmeas, vocês mulheres, não devem ser submetidas aos homens. E esse negócio chamado casamento foi criado pelos homens com o propósito de aprisionar as mulheres. Então, o casamento, vai dizer Simone de Beauvoir, é uma espécie de prisão da mulher, criado pelo homem. O Max Horkheim, um dos intelectuais da escola de Frankfurt, vai dizer exatamente isso, que o homem, o macho, no contexto familiar, é discricionário. É discricionário. E a autoridade deve ser arrancada deste. Por isso que o marxismo diz que quem deve educar os filhos não deve ser os pais, mas o Estado. Porque, veja, eles entendem que se o pai, detentor do capital, continuar sendo o responsável, a família tradicional vai continuar existindo e o sistema econômico capitalista vai continuar existindo. Se for o Estado, eles têm a oportunidade para subverter esse entendimento, colocando uma visão de vida dos mesmos, imprimindo-a, essa visão nos mesmos. Então, o movimento feminista começa com esse viés marxista, e Simone de Beauvoir vai dizer, nesta obra O Segundo Sexo, ninguém nasce mulher, se torna mulher. Uma das questões aí, de uma das provas do Enem, se não me engano, 2015, não me recordo, ou foi antes, eu não me recordo. Ninguém nasce mulher, se torna mulher, a partir do entendimento marxista. Simone de Beauvoir vai dizer que a mulher devia ser definida a partir dela mesma, e não a partir do homem. Porque até então ela estava sendo definida a partir do homem, ela devia se desenvolver, se definir a partir dela mesma. Se ela deve se definir a partir dela mesma, então ela tem que se envolver com outra mulher e não com outro homem. Ela tem que desenvolver precisamente, principalmente a relação socioafetiva ou sexual, a intimidade com outra mulher. Em síntese, meus irmãos e minhas irmãs, o que calça a ideologia de gênero, o que pavimenta, a gente não tem tempo, porque eu faço essa palestra em 3 momentos. E aí eu só estou passando aqui por cima. Então, em síntese, a gente pode entender que o que calça, o que pavimenta a ideologia de gênero, primeiro, o marxismo, tendo em vista que o marxismo passa a entender que a família tradicional é uma instituição perversa. E esse formato de um homem e uma mulher e sua prole foi inventado. Então, um homem pode se envolver com outro homem, uma mulher pode se envolver com outra mulher, e ambos podem adotar, por exemplo. E aí, o que vai entrar em questão, tendo em vista o papel do homem e da mulher, do pai e do homem, é a função psicológica de pai e de mãe. Feminismo, com esse negócio de que ninguém nasce mulher, se torna mulher. A gente tem a Elizabeth Firestone, a Shulamit Firestone, uma feminista, que publicou uma obra em 1970, Dialética do Sexo, onde ela vai dizer explicitamente o que Marx havia dito, que a família explicitamente, está lá, nesta obra de 1970, a família é uma instituição perversa. Nós temos que destruir a família tradicional. Está escrito, explícito. A família é perversa, nós temos que destruir a família. Porque ela mantém os intelectuais da escola de Frankfurt, quando eles são expulsos da Alemanha, de Frankfurt, e vão para os Estados Unidos, se alojam na Universidade, se não me engano, de Coimbra, da Califórnia, se não me engano, fugiu agora. Eles vão para os Estados Unidos, se alojam lá dos Estados Unidos, se não me engano, em Nova York. Eles começam a dizer que a família norte-americana, como todas as famílias tradicionais, eram responsáveis pela criação dos sistemas fascistas, discricionários. Então, notem que o feminismo e o marxismo começam a calçar isto. Simone de Beauvoir começa a questionar quem define o gênero, ou seja, não é a condição biológica, a condição subjetiva. E, em 1955, surge um homem chamado John Money, um neo-zéo-holandês, que começa, a partir de uma experiência com travestis,
tendo em vista já o que o marxismo havia dito, o que o feminismo havia dito, a chegar à conclusão que nós devíamos ver o travestismo como também uma nomenclatura de gênero, não só macho e fêmea, mas o travestismo como uma nomenclatura de gênero. Quando perguntado quem define, então, o gênero, John Money respondeu: a subjetividade das pessoas, a partir de 1955. Em 1963, um psiquiatra norte-americano, em um congresso em Estocolmo, na Suécia, vai imprimir uma agenda de gênero, dizendo o seguinte: gênero e sexo são coisas distintas. Gênero tem a ver com a subjetividade da pessoa, sexo tem a ver com a biologia, isso a partir de 1963, em um congresso na Suécia. Então, notem que tudo começa com articulações, com discursos filosóficos dentro das academias francesas, norte-americanas, do Ocidente de modo geral, e passam a tomar conta do senso comum. Hoje em dia, se você perguntar a um menino aí de 12, 13, 14 anos o que é homossexual, o menino vai responder, vai te dizer o que é, porque está ficando comum. Então, a intenção dessa turma é fazer com que isso se torne comum. Então, você tem o marxismo, o feminismo, e o que calça o marxismo e o feminismo, tendo em vista a sexualidade, a filosofia de Michel Foucault, o pós-estruturalismo. O que significa o pós-estruturalismo? Desconstruir as estruturas já construídas no Ocidente, as ideias que definem a maneira das pessoas viverem, que definiam ou definem a maneira das pessoas viverem no Ocidente. Então, Michel Foucault vai dizer, esses padrões convencionais, antigos, tradicionais, devem ser questionados. Michel Foucault, vocês sabem, foi homossexual. E tentou justificar, no meu entendimento, a sua prática homossexual, propondo uma filosofia subversiva chamada desconstrutivismo. Aliás, pós-estruturalismo, o desconstrutivismo foi fundado por Jacques Derrida, amigo do Foucault, com base na filosofia da diferença do Deleuze, que estava fundamentado em Nietzsche, que começam a questionar toda essa turma, tudo aquilo que já havia sido definido no Ocidente. Enfim, eu finalizo dizendo a vocês, como disse no início, que tudo isto tem a ver com a crise de identidade que envolve o homem pós-queda. O homem, quando cai em Adão, a humanidade, quando cai em Adão, melhor dizendo, passa a ter a imagem e semelhança de Deus ofuscada, deturpada. Há um rompimento com Deus. A comunhão é rompida, é desfeita. Daí, a razão do breve catecismo e os catecismos, portanto, de Westminster, maior e menor, precisamente o maior, em sua primeira pergunta, tendo em vista a sua resposta, dizer o breve catecismo, que a razão principal do homem é viver em função de Deus. Eu estou dizendo o que diz lá, fazendo uso do mesmo sentido. Então, tudo que a gente vê hoje, tudo que a gente começa a ver a partir das revoluções, precisamente que começam a partir de 1789, tem a ver com esse desejo de buscar sentido, significado. Como o homem não quer se refugiar em Deus e não pode, nós somos calvinistas, nós sabemos que uma pessoa só pode encontrar-se com Jesus por meio da ação do Espírito Santo. Então, isso não depende da vontade da pessoa, mas da vontade de Deus, do que Deus resolveu fazer com relação a ela lá na eternidade. Este fica perdido, tateando, porque há uma saudade de Deus do tamanho do mundo, aterrorizando a sua alma, a necessidade de se transcendentalizar, de sair daqui, de tocar em algo que não tem a ver com o que é físico, com o que é palpável, é visível, é patente. Daí a razão dos vícios, do uso
de entorpecentes dos mais variados, LSD, cocaína, essa necessidade de se transcendentalizar, de se ligar com o que não está aqui, de sair de si, de sair do corpo, o que Pitágoras, lá no século IV a.C., se não me engano, chamou de função catártica. A humanidade não entendeu ainda que toda essa crise de identidade, que toda essa necessidade de significado e de obter sentido tem a ver com o rompimento da humanidade com Deus em Adão, e só Jesus pode dar significado, razão de ser a pessoas como deu a mim, como deu a você, assim entendo por meio da fé. Eu e você, ante aos dilemas que surgem e que passam a permear a nossa existência, em nossa existência, que passam a permear a nossa existência, nós passamos a lidar com os mesmos de maneira mais calma, mais apaziguada, porque no final, mesmo estando-nos com a cabeça quente, mesmo sendo-nos apanhados por sentimentos os mais variados, nós chegamos à seguinte conclusão: o que nos aguarda é melhor do que o que vivemos hoje, do que o que tocamos hoje, e nos foi dado por meio de Jesus Cristo, quando o mesmo morreu e ressuscitou, vencendo a morte. Então, a resposta que nós temos para o homem sem Deus que anda buscando em filosofias das mais variadas sentido, razão de ser, a ideologia de gênero nada mais revela o que permeia o coração do homem: o vazio, a saudade de Deus, busca por sentido, busca por significado. Só Jesus pode preencher este vazio. Então diga isso ao seu amigo, à sua amiga, ao seu pai, à sua mãe, ao seu vizinho, ao seu colega de faculdade. Diga que vão continuar fazendo uso dos mesmos entorpecentes, cocaína e tantos outros. Vão continuar vivendo em noitadas e mais noitadas, em braços físicos dos mais distintos, tendo orgasmos dos mais variados, mas vão continuar vazios. Vazios. O homem pode tirar todos os atributos anatômicos que o qualifica, que o define como homem, mas isso não vai dar significado. A crise vai continuar. E por isso que transexual entra em crise. Por isso que o homossexual vive em crise. Por isso que o adúltero vive em crise. Por isso que o drogado vive em crise. Por isso que o homicida vive em crise. Porque essas coisas não são capazes de apagar isso, de restringir essa sensação vulcânica de terror, de ausência de significado. Só Jesus Cristo. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de sermos do Senhor, de estarmos no Senhor em Jesus. Ó Deus, não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus. Estávamos perdidos também, desgarrados, em caminhos tortos. Talvez muitos aqui, antes do encontro com Jesus, que deu significado, estavam perdidos também, buscando nas religiões das mais variadas sentido. Talvez muitos aqui buscavam a bebida e em tantas outras coisas. Mas esse sentido, essa razão não os abarcou. Foi só a partir do momento em que o Senhor, por meio da sua graça bendita e excelsa, concedeu Jesus por meio do Espírito Santo. Tudo ficou mais que explicado. E nós te louvamos por isso. Nos abençoe, nos preserve, nos livre do mal, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.